Saúde! Saúde. Pô, queria falar um negócio antes. Ih, lá vem. O último episódio... A gente não tomou, mano. Ai, Brinde. Nossa, nem tomou. Nossa, Tá vendo como eles estão? Mas ó, pra vocês verem que é a mesma garrafa do último episódio, tá, tá gente? diferente a camiseta. É né, verdade. pai? É outro dia, Bom, tá, pessoal? Seja bem-vindo a mais um episódio dessa minissérie Vendas e Vinho. Agora é sério, é importante, agora o papo é reto. A gente entendeu que toda empresa é uma empresa de... Venda! E se toda empresa é uma empresa de vendas, pra depois você falar assim, ah não, eu sou uma loja de pet shop, eu sou médico, eu sei o quê. Primeiro você vende. Então a gente resolveu fazer essa minissérie pra potencializar os seus conceitos, suas ferramentas e o seu jeito de vender. Falei bonito? Bonito, gostei, entendi Muito nada. bom. Mas falou- Porque de vinho, a gente não entende nada. De vendas. a gente continuando, né, o nosso processo aí de melhorar essa parte de vendas de vocês, a gente vai falar sobre uma parte da cadência de geração de valor, né, que na verdade é um O finalzinho ali, né? dela, né? Que na verdade é uma ferramenta, o Léo deu todo o spoiler possível no final do último Não tem episódio. nem mais suspense, né? Então Já vou deixar falou você começar esse episódio, porque ele já encerrou o outro. Vai Não, só você. pra gente recapitular, a gente falou no último episódio sobre a cadência de geração de valor, que é o passo a passo para você converter uma venda. Antes de você provocar uma venda ou vender alguma coisa para o teu cliente, você precisa gerar valor. Você precisa seguir o seguinte passo. Primeiro, se conectar com ele. O cliente tem que gostar de você. Depois, você precisa entender se o seu cliente está preparado, qualificar ele para a venda do teu produto, do seu serviço. Depois, você precisa gerar valor para o seu cliente, para entender que aquilo que você está vendendo, oferecendo para ele, realmente pode ajudar ele. E por último, está relacionado a você elevar o nível de consciência do teu cliente, para ele entender que ali talvez seja o momento certo dele fazer a compra do seu produto, do seu serviço. E para esse último aqui, elevar o nível de consciência, existe uma metodologia muito boa, que esse cara aqui é fã, que eu também sou fã, chamada Spin Selling. Léo, dá uma pincelada aí do que mais do que você já fez da outra vez, né? Que você já falou quase tudo. Mas agora pode explicar com mais detalhes o que é o Spin Selling. Agora, né? Vai. Explica de uma maneira geral, depois a Tá gente bom. vai discutindo Mas eu passo a posso passo. falar? Tô liberado? Agora Fica tá à vontade. liberado, já estragou o outro. Eu vou falar primeiro o conceito de Spin Selling, que é pra galera entender. Eu sei que eu falei já no último episódio, mas vou reforçar aqui o que é o Spin Selling. O Spin Selling é uma metodologia relativamente antiga de perguntas, ou seja, através das perguntas você conduz. Eu falo conduz porque antes eu falava induzir, mas as pessoas não gostam muito dessa palavra, mas você conduz o seu cliente para o fechamento através dessas perguntas bem elaboradas, né? Então, é uma metodologia que você tem que estudar bastante, tá? Não é uma coisa simples, não são perguntas simples, normalmente são perguntas mais abertas para o cliente desenvolver a resposta. Não faça perguntas de sim ou não, porque senão você não tira informação do seu cliente. Então são perguntas, normalmente perguntas mais abertas para que o cliente possa ali argumentar sobre aquela resposta. E o SPIN é um acrônimo, né, que significa solução. Vai lá. S, situação. Situation, é em inglês, né? Do acrônimo. Situation. Em inglês, situation. O P vem de problem, problema. O I vem de implication, de implicação. E o N de need, necessidade. E spin está relacionado a esse acrônimo. Vamos começar pelo S, situation, que é basicamente você mapear a situação, né? Ou seja, qualificar o teu cliente. Lembra que eu falei que os itens ali estavam conectados? Mas, Carlão, eu já não fiz a qualificação do cliente antes ali? Sim, se você está seguindo o fluxo de cadência da maneira como a gente explicou, você já tem mais ou menos ali o teu cliente qualificado. Mas aqui, numa reunião de vendas, é hora de você elevar o nível de consciência dele para aquele momento. Porque, às vezes, mesmo sabendo, às vezes o cliente não lembra, né? Você precisa lembrar o teu cliente que ele está numa determinada situação. E é engraçado a gente falar sobre isso, mas às vezes você tem que lembrar o teu cliente ou ajudar ele a fazer algumas reflexões. Então, por mais que você conheça a situação dele atual e entenda o que de fato ele é um cliente qualificado para o teu produto, aqui na hora da reunião, usar o S de situação, fazer perguntas que tragam à tona
a situação que o cliente se encontra é para ajudar o teu cliente e não você. Fez sentido o que eu expliquei? Fez. Explica melhor, Léo. Mas Explica antes melhor, de Léo. explicar, me deem exemplos, porque eu estou fazendo o papel aqui da pessoa que está assistindo a gente. Boa. Legal, o que é uma situação? O que eu vou mostrar para ele? Que situação eu vou mostrar Eu para acho ele? que as pessoas fazem perguntas de situação sem saber que são de situação, mas eu tenho certeza que você aí já faz. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, do nosso mercado. Você que trabalha com contabilidade, por exemplo. Perguntas de situação. Qual o seu regime tributário? Quantos funcionários você tem? São perguntas para você entender a atual situação do seu cliente. Então são perguntas iniciais, para você iniciar uma conversa. Tem uma que eu gosto bastante, que é como está o seu relacionamento atual com a sua contabilidade, para você que é contador. Perfeito. São esses tipos de perguntas que vão te direcionar para um próximo passo da conversa. O único cuidado que eu diria é para que vocês não façam muitas perguntas de situação, para que você não enche linguiça ali, ficar perguntando muita coisa sobre a empresa da pessoa, tá? Então, só isso, aqui façam com moderação. Tem algumas perguntas que, inclusive, dá para você potencializar SS, né? Que você acaba misturando o spin selling com outras técnicas de venda, por exemplo, o rapport. O rapport e a habilidade de você entender também qual que é o perfil do seu cliente, o perfil comportamental. Então, além de perguntas quantitativas e qualitativas com relação a números, o que eu quero dizer, você pode fazer perguntas com relação ao soft skill, ao modelo comportamental da pessoa, o perfil comportamental. Uma que eu gosto bastante Leonardo, você costuma tomar decisões através do seu feeling ou você precisa analisar números? Por que eu faço esse tipo de pergunta? Eu quero entender se a pessoa ela tem um perfil mais dominante, influente ali, ou se a pessoa tem um perfil mais conforme e estável. Então, olha, veja, é uma pergunta de situação que me traz também um indício de se a pessoa ela vai se conectar mais, se vai ter mais rapport numa apresentação mais detalhada ou numa apresentação mais emocional, Então temos as duas coisas. Então a gente pergunta, né, no S, né, de situation, a gente pergunta situações corporativas da empresa, como situações também da mentalidade, performance, conhecimento pessoal, dele, né, coisas pessoais também. Até para gerar rapport, né? Até para gerar rapport. Você vai vender algum produto de educação, por exemplo, a gente pergunta, você costuma ir em eventos? Você já participou de algum clube de mentorias? Você conhece o Joel, o Flávio, o Caio, o Johnny? Isso são perguntas de situação. Sim, com certeza. O S de situação por ver primeiro também é uma oportunidade de você seguir lá. Lembra do passo a passo do fluxo de cadência de valor? Que é primeiro gerar conexão? Então no S de situação também é o momento de você gerar conexão. Então pensa que você está meio que repetindo aqui o fluxo de cadência, mas usando agora o spin selling. Legal. E aí, ainda seguindo no spin, nós temos a situação e aí vai pro problem, que seria o problema. Que meio que você já vai... É meio que automático você ir pro problema. Porque na situação ele pessoa já fala. Ele mesmo, exatamente. A pessoa já ele fala. mesmo já vai falar, não, então, putz, eu tô com um problema na minha folha, eu tô com um problema na minha logística, eu tô com um problema... E aí vocês já conseguem ter o problem, o P de problem, né, no evidenciado. Aqui é até mais fácil, né, Léo? Que aqui, como a pessoa ela já te falou o problema, é só você explorar mais aquele problema. Então, vamos supor que a pessoa, sei lá, fala que ela tá com dificuldade de vender. Qual que é o seu... Como que tá a sua situação? Então, não tô conseguindo gerar vendas. Você pode fazer perguntas para deixar mais claro o problema ali. Pô, mas me fala um pouco melhor sobre aqui. Você tem time de vendas? Você... Pô, não tenho. Pô, sou eu. Pô, qual que é a sua habilidade com relação a vendas? É mais no fechamento ou na prospecção? Perfeito. Entende? Você vai explorando aquele problema que você identificou ali na primeira fase do spin. É isso. O problema é aquela velha pergunta, né? Qual que é a sua maior dor? Resumindo, é isso. Qual que é o seu maior problema? Essa é a pergunta inicial, mas aí você tem que ir desenrolando outras perguntas. Então, por que você acha que está vendendo pouco? Me conta um pouco, né? Tentar fazer perguntas mais abertas. Seu time está vendendo pouco por quê? Qual a estratégia que você está usando? Por que você acha que não está funcionando? Por que você acha que é importante vender? Então, esses tipos de pergunta para você, quando você descobrir o problema, tocar na ferida. Cara, e olha que aí começa loucura. A tocar na ferida. Olha que loucura. E é legal que vocês são muito fã do spin, porque é exatamente isso, né? É tipo, ele vai respondendo
Você viu que vai... Ele já sabe o que ele vai responder, ele já sabe o que tem que fazer, mas você deixou ele falar. Você não falou assim, eu acho que você precisa contratar mais, eu acho que você precisa disso. Não, ele vai falar, não, porque o meu problema, eu tô com problema no meu pessoal, o pessoal não tá com uma liderança lá, mas eu acho que falta cultura e tal. Eu acho que eu preciso implantar cultura, talvez melhorar a minha cultura. Já tá no I, né? Que eu acho que talvez seja a implicação, que eu acho que seria meio que... Aí basicamente, a basicamente o processo, pegar o problema e continuar trazendo essa... Mas essa o I é isso, é a implicação implicação própria é nome ele diz, saber é o que implicar, ou seja, se você não resolver o problema, o que isso implica? Legal. Se você continuar com eu um time não- de vendas sem um time de vendas ou um time de venda fraco, o que vai acontecer Que aí ele daqui a mesmo 6 responde, meses? né? Ele, pô, eu tô Exatamente. sem time de vendas. Essa acho que é pergunta, isso que por eu não exemplo, eu vendo. adoro fazer. Entendeu? Se você continuar vendendo nesse ritmo, o que você acha que vai acontecer na sua empresa daqui a 6 meses? Ou seja, qual a consequência de você não investir agora? Legal. Putz, que É a consequência, a implicação. Você tem um problema. Se você não resolver esse problema, o que isso vai implicar na sua empresa? O que isso vai gerar de consequência na sua empresa? Então você está vendo? É o que eu falei. Profundidade gera consciência, consciência gera venda. Por quê? Quando você faz esse tipo de pergunta, você faz com que o seu cliente responda em voz alta. O que ele O que precisa, é, né? exatamente. Então ele começa a criar na própria consciência dele e fala, caramba, é verdade. Preciso resolver isso. É muito louco. Tem Muito gente louco, que, Léo. cliente Cara, que animal. responde e fala assim, caraca, Léo, nunca tinha pensado nisso. É verdade, eu achava que meu problema era outro, eu tinha que resolver de outro jeito. Mas não. Por quê? Porque você fez, por isso que eu falo induzir. No final das contas, a gente está induzindo o cliente a responder as perguntas para conduzir ele para o final da venda. Ou seja, ele está sendo induzido mesmo. Mas no bom sentido, né? Porque induzir às vezes tem uma conotação errada, mas induzir é induzir ele de uma forma positiva. Fala, cara, Influenciando positivamente. Influenciando a positivamente. decisão do Exato. teu Para ele cliente. entender, para ele, na verdade, racionalizar o que ele precisa. Exato. Racionalizar o problema que ele tem e como que ele pode resolver. Isso que o Léo falou é muito real. Às vezes às vezes tem um negócio que é óbvio, né, pra gente, às vezes é muito óbvio, mas pro cliente não é. Outro dia eu tava numa mentoria, né, saindo um pouco do contexto de vendas aqui, mas eu tava numa mentoria de vendas, só que era um cara que eu tava querendo prospectar, que é aquilo que eu falei, tava gerando valor e tava entregando ali parte do meu conteúdo para essa pessoa. E o cara, ele me falou assim, pô, o meu problema em vendas é que o meu time, eu consigo gerar leads qualificados, só que chega muito lead desqualificado. Então assim, mas os que chegam bem qualificados, eu consigo converter. Aí eu falei, tá, e o que você faz com os leads que não são qualificados? Você descarta? Aí o cara, nossa, sabe que eu Nem nunca pensou tinha nisso. parado pra pensar nisso? Então, tipo, pra nós é óbvio, pô, esse lead que chega que não é tão qualificado, mas poderia comprar um curso menor, de um valor menor, pô, porque você não cria um produto aqui de esteira para você, né, monetizar isso aqui, ou você potencializar o teu movimento. E, cara, pra gente, pra mim, pra vocês, eu acredito que seja óbvio, né, pô, é só ter um produto de esteira, mas pro cara não era, por exemplo. Então, elevar o nível de consciência é justamente você fazer o teu cliente chegar a esse tipo de reflexão, entender, poxa, eu não tenho um produto de esteira, ou poxa, o meu time comercial, por exemplo, não é tão preparado assim, ou pô, se eu ficar sozinho muito tempo cuidando do processo, talvez eu nunca vou ter tempo para vendas. É você chegar, o teu cliente chegar nessa consciência. Você já sabe, né? Como eu disse, se você estiver trabalhando lá a qualificação, o fluxo de cadência lá certo, você já vai saber que aquele cliente é perfil, mas você tem que lembrar ele. Até porque, né, Léo, não sei se vocês vão lembrar, no último episódio a gente falou de um cliente que a gente tentou vender lá, na verdade a gente gerou valor para o cara e o cara não tomou a decisão. Sim. A gente seguiu certinho, passo a passo, e o cara não tomou a decisão. Pode ser que esse cara vai passar 2 meses, 3 meses, sei lá, 6 meses e ele não vai tomar a decisão. Só que se a gente estiver nutrindo ali, gerando valor, uma hora ele vai falar, pô, Léo, vamos conversar? E aí o que o Léo vai ter que fazer na reunião? Eu e o Léo, o que a gente vai ter que fazer? Elevar novamente o nível de consciência dele. Ou seja, às vezes fazer as mesmas perguntas que a gente já fez lá atrás, Perfeito. para ele voltar para a consciência dele o que É de isso. fato ele precisa. Eu falo assim que toda venda perdida é uma pergunta que você não fez. Então, às vezes a gente fica muito preocupado em falar, né? Falar, vendedor fala bem e tal, não sei o quê,
mas um bom vendedor tem que ser um excelente perguntador. Caraca, eu vou anotar essa aqui pra eu postar no meu Instagram. Boa, né? Hora que ele Eu vou falou, postar agora. gostou Já. dessa? Não, sério, o editor pode vir e fazer um boom. Peraí, fala como porrada, de novo, Léo. cara. Falei toda vez. Não lembro. Toda venda perdida. Toda venda perdida é uma pergunta que você não fez. Caraca. É bem isso mesmo. Mas é isso Qual, aí. qual que é a ideia de tudo isso? As perguntas, novamente aqui falando, é você fazer com que o cliente chegue na própria conclusão. Por quê? Primeiro, existe aquela barreira entre cliente e vendedor, né? Porque sempre. vendedor, todo mundo acha que está sendo enganado por um vendedor. É aquela percepção de vendas que todo mundo tem. Então, quando você faz com que o cliente chegue na conclusão sozinho, parece que você sentou do lado dele. Você está do lado dele, não mais na frente. Porque quando você está vendendo, né, parece que é um embate. Tá o vendedor e o cliente. O cliente não entende isso. Quando você começa a fazer perguntas e o cliente entende por ele próprio, ele chegou nas próprias conclusões, você sai daqui e senta aqui, ó, do lado. Aí você começa a jogar o mesmo jogo que ele. Começa a entender, realmente ele começa a confiar em você. Fala, pô, esse cara aqui, gostei dele. Ele não está tentando me empurrar nada. Ele está tentando fazer com que eu chegue numa conclusão e que de fato eu resolva o meu problema. Ele está interessado, que é a venda com propósito, né? Que a gente fala bastante. Exatamente. E aí a gente, na verdade, eu tenho até umas histórias para contar, são bem boas, mas acho que toda vez que você vê alguém vendendo para você, toma como base uma aula. A gente fala muito isso, né? Quando tem alguém vendendo, presta atenção, repara como ela vende, pega algum insight ali. E é muito engraçado que eu e o Alexandre Luneta, nosso head aqui também comercial, meu irmão, onde a gente tá um local assim, tipo, nada a ver, tipo, na praia. Aliás, tem uma história da praia, que é, a gente tava numa praia onde a gente ia alugar um guarda-sol, cadeira e etc. E aí eu fui na primeira barraca lá, falei, Tubarão, como que funciona aí pra alugar e tal, não sei o que. Ele, 3 cadeiras, um guarda-sol, R$200. Falei, tá bom. Aí fui no outro ali pra ver qual é que é, tava vendo o mercado, né? Chegou pelo menos pra ter duas opiniões, chegou um cara, tá, pô, aqui 2 cadeiras, 3 cadeiras, sei lá, um guarda-sol, R$300. Eu, porra, não. Aí eu fiquei encucado com aquilo, eu falei, tá. Aí perguntei pra ele, eu falei, cara, desculpa a pergunta, mas aqui um amigão ali tá fazendo 200, tem alguma diferença, não sei o quê. Sabe o que ele me respondeu? Vai lá, fecha com ele. Aí o Lelê parou, olhou, aí eu olhei, falei, pô, mas tem alguma diferença? Não, eu acho que é melhor você fechar lá mesmo. Tipo, ficou bravo, ficou bravão, puto, né, com a situação. E aí eu saí de lá, aí o Alexandre Bruno falou assim, cara, as pessoas perdem a oportunidade. As pessoas perdem a oportunidade. Vocês podiam se tornar um melhor. cliente recorrente ali, né? E assim, estão sempre lá. qualquer coisa que ele falasse ali, ele fala assim, cara, olha, ali eu não sei o que ele tá te entregando, eu sei que aqui eu te entrego cadeiras melhores, guarda-sol melhores, ou aqui é um serviço diferenciado, pô, aqui você tem mais opções. Ele pode pôr qualquer diferencial, mas ele resolveu simplesmente ficar bravo, porque foi comparado, ao invés de criar uma relação e fazer uma venda diferenciada e agregar mais valor, porque se ele tá vendendo por R$300 algo que ele tá entregando diferente do seu amigão do lado, pô, não tem como não fechar com ele. Que ele mostre por que o dele vale R$300. Não, ficou bravo. Então assim, ele não... Nem pra ele falar, não, que aqui a sombra fica mais, né? Aqui a o sombra sol aqui é mais forte. O guarda-sol é maior. Sabe qual o foda? Se ele fizesse qualquer piada ali boa, tipo uma piada boa, tipo, não, aqui o sol é mais forte. Sua mulher acha que tá querendo tomar sol, aqui o sol é mais forte. Já ia quebrar, eu falar, porra. Aí eu falei, mas sei lá, você dá uma caipirinha, eu ia negociar ali também e eu ia ficar, porque o cara tratou diferente. Isso é bom. Porque o cara tratou diferente. Quanto custa uma caipirinha pra ele? R$100 ele gastou, sei lá, 20 com uma caipirinha. Ele faturou, sei lá, 80. Né? Então, assim, esses processos são muito importantes na hora de você treinar o seu time de venda, colocar essa cultura de venda. Para efeito de treinamento, isso que você falou é muito importante. Eu gosto muito, eu tenho isso comigo, né? Que é, para uma mente preparada, tudo é aula. Tudo é aula. Então, eu tenho o hábito de sempre ouvir. Peraí, repete. Para uma mente preparada, tudo é aula. Uau. Uau, foi... Nossa. Lá ele. Para uma mente preparada, tudo é aula. E eu tenho o hábito de sempre... óbvio, né? Eu conduzo bem o meu tempo. Não dá para fazer isso todos os dias. Mas toda semana eu dou a oportunidade de ouvir um vendedor. De testar o processo de social selling dele, né? Da venda pelo Instagram. De testar o pitch dele. Porque eu aprendo, cara... Eu sofri uma venda, eu falo que eu sofri uma venda outro dia de uns caras, que inclusive são parceiros nossos, né, estão agora no nosso ecossistema.
a gente pode apresentar melhor, mas eles vendem uma mentoria sobre criptomoedas. Né? Falei para você, foi tão bom que eu fiquei... Eles são nossos sócios do Fire Club? Sócios do Fire Club. Legal. Cara, e eles fizeram, o vendedor deles, ele construiu uma narrativa, uma história tão bacana com relação à macroeconomia, com relação a porquê, né? Ele construiu o Spincelli, ele seguiu o fluxo de cadência, construiu o Spincelli de uma forma tão interessante que eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, se eu não entrar no mercado agora, eu vou ficar de fora, que vou perder uma oportunidade. É o FOMO, né? Então, isso foi... Eu, por estar muito antenado nas perguntas, né? Eu intencionalmente fui ouvir ele para também aprender. Mas o que aconteceu é que eu fui, né, aprender, né, como que era o processo de venda deles e sofri a venda. Mas assim... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que eles entraram no Fire Club? Por que eu acho que eles entraram? Porque eu acredito que o que eles entregam de fato é algo de valor, é algo diferente. Mas o Fire vai ajudar? O Fire vai ajudar porque o fato deles estarem dentro de uma comunidade, o fato de você participar dela, ela já é um grande validador. As pessoas tendem a confiar mais em quem elas se conectam, né? Em quem elas gostam mais. E dentro da comunidade você trabalha basicamente que ao mesmo tempo ali toda a qualificação de valor, que é a conexão. Sim. Você tem momentos para se conectar, você tem momentos para entender melhor, conhecer melhor as pessoas, ou seja, você meio que já qualifica essas pessoas, quem dentro da comunidade é um potencial cliente. Você, pelo fato de estar sempre ali convivendo, você está elevando o nível de consciência das pessoas para aquilo que você faz. Então, dentro do Fire, por exemplo, esses caras eles vão ter a oportunidade de dar aula pra galera, eles vão ter espaço ali para trazer um conteúdo, falar um pouco do produto. Toda a comunidade. Exato, então por isso que eu acredito que eles tomaram a decisão, porque, cara, aumenta muito as chances de você potencializar as vendas. Dentro do Fire Club e do Star Club, né, que é uma comunidade com vários empresários. Ele já comprou mentoria de criptomoeda, já investiu em boi, já comprou apartamento em boi. É verdade. Comprei. Não precisa falar. Tudo por causa da comunidade. Mas ele só não está falando que ele também investiu em tudo, a mesma coisa que eu falei. De você agora. Faltou ele falar que ele também investiu. Deixa eu acabar com essa briga e dar um recadinho para vocês. Primeiro, agradecer muito ao Laçu Rooftop, aqui na Zona Norte de São Paulo, um restaurante, o único, se eu não me engano, da América Latina ou do Brasil, mas não importa, venha conhecer porque ele é o único restaurante que tem mesas onde é uma plataforma que gira e te dá visão 180 graus de toda a Zona Norte. Depois o Rafa vai fazer uns takes aqui por aqui nos vídeos. Inclusive, ó, beijo, Pri, obrigado, hein? Exatamente, Priscila. Pri, valeu. Cara, salvando sempre. Salvando. Mas olha só, e hoje eu estou com a camiseta do Star Club. Eu já falei para vocês, para quem não conhece, nós somos o Serac, o maior sistema contábil desse país e se tornando aí a maior instituição educacional para empresários desse país, junto com a MLS, que é a Mentor League Society. E eu estou com o Star Club, que é um dos nossos 3 clubes que estão na MLS. Nós temos mais clubes, temos Comunidade Maravilha, uma comunidade para mulheres empresárias, mulheres que querem ser alta performance nos negócios. Temos o Star Club, que é um ticket um pouco menor comparado aos outros. Por quê? Ah, Marcelo, o que vocês entregam no Star Club? Como é um ticket menor, a gente entrega conceitos, treinamentos, algumas experiências. Ah, e qual é a diferença do Fire Club, que é o próximo clube? Aí sim, são experiências mais complexas, mais robustas, além de mentorias, mais acesso a mentorias exclusivas, não é somente mentores, aula. né? Outros mentores vão estar disponíveis para vocês aí conhecerem e terem aulas e tirarem dúvidas. E temos o nosso Energy Club para você que quer abrir um clube de empresários, quer entrar no ramo de educação, a gente te ensina a fazer acontecer. Então são os nossos clubes. São 3 clubes, certo? 3 clubes na MLS, mais Comunidade Maravilha. Star Club, Fire Club, Energy Club e Comunidade Maravilha. Cada um com seus entregáveis. Exato. Cada um no seu nível, digamos, né? Porque o Energy Club está na ouro, Fire Club fechado, na prata. né? O Energy Club está fechado, já ao não tem limite. mais ninguém. E o Star Club na bronze. E você estando na bronze, no Star Club, você consegue acessar quase todos os outros clubes que fazem parte da MLS.
Eu digo quase todos, porque os clubes que estão na prata e na ouro você não consegue acessar, mas a maioria, grande parte, está na bronze. Então, você que é o do Star Club, vai acessar também uma enormidade de empresários aí pro seu negócio. Entrou em um dos nossos clubes, você acessa mais de 100 clubes de empresários dentro da MLS. Mais de 100 clubes. Repita comigo. Mais de 100 clubes. Não, um brinde aí. Ele tem um charme. Quando tem vinho, ele faz assim, né? mais de 100 clubes. Peraí, mais de 100 clubes. Eu não sei o que eu faço com esse menino, mas... Bom, gente tá Voltando. voltando pro Spin. A gente falou de quase tudo, a gente falou um pouco do N também, que é o NID, né? Eu acho que é a última só pra parte, concluir a questão da qualificação. Da que qualificação, é bora. Para uma mente preparada tudo é aula. Eu só para finalizar, que eu sempre dou a oportunidade para ouvir, né, os pits, porque eu acredito que é a melhor forma de você aprender. Pô, eu vi que o cara tava usando esse pincel, e vira e mexe, eu vejo, eu vou anotando, eu anoto as perguntas, porque tem um jeito de você perguntar sempre diferente. Então aquilo vai meio que acumulando ali dentro do seu repertório perguntas estratégicas que você vai poder fazer para o seu cliente em cada fase ali do spin, tanto na fase de situação, para poder gerar conexão, para poder identificar ali os problemas, gerar as implicações. E aí eu vou confessar, vou fazer uma confissão aqui. Tem essa última parte do spin selling, para mim é a minha favorita, sabe por quê? Necessidade? A necessidade, porque a necessidade para mim tá muito relacionada à mentalidade, né? Então, que é um negócio que eu sempre falo, que para você vender, você precisa seguir uma metodologia, né? Que é uma metodologia minha, que é PCP, que é propósito, constância e paciência. E o propósito acredito que é o N, né? O que engloba o N, que a necessidade é o propósito, né? É por que você vai entrar, qual que é o teu propósito de estar ali. Sim. E quando você pensa em propósito, muitas vezes a galera viaja, né? Fala, não, qual que é o meu legado que eu quero deixar? E não, galera. Você tem que aprender a desmistificar algumas coisas e deixar mais simples. O propósito pode ser, cara, sei lá, um vinho bom que você gostaria de oferecer para tua esposa. Pode ser uma viagem para um lugar legal que você ainda não foi. Pode ser trocar de carro, pode ser um bem material, pode ser um curso que você quer pagar para o seu filho de música, entende? Isso para mim é propósito, é um negócio mais palpável. E fazer a pessoa enxergar essa clareza, né, de que se ela tomar a decisão de talvez estar no Fire Club, que é o nosso caso aqui, que vendemos um produto de educação, ela vai poder realizar aquele objetivo. Então eu gosto muito dessa parte, porque eu acho que é a parte que trabalha a mentalidade, e eu sou fã. Eu falo que a mentalidade é a principal habilidade de um vendedor de alta performance. Você viu que até agora a gente não falou nada do nosso produto, né? A gente não vendeu o produto. Ou seja, a gente fez perguntas de situação, perguntas de implicação, né? Perguntas de problema, perguntas de implicação. Chegamos na necessidade e ainda a gente não falou do nosso produto. Por quê? Não falamos de preço. Não falamos de nada ainda. Por quê? Não é o momento. No O problema não é o momento ainda. não é o momento. Quando você está nas perguntas de problema, além disso tudo que o Carlão falou, você conscientizar a pessoa de que ela tem aquele problema. Ela chegou ali, ela entendeu que ela tem aquele problema, ela entendeu que ela precisa resolver aquele problema. Se sim, sucesso. Concluído com sucesso, né? Então, você vê que nem na parte do P, do problema, você entra com o seu produto. Sim. É só depois do P. Então você fez a pergunta de situação, você ajudou a pessoa a identificar os problemas dela, você mostrou para ela o que acontece se ela não resolver os problemas, e você fez com que ela enxergasse que esse problema existe, é real e ela precisa resolver. O que acontece se ela não resolver, né? Aí sim, depois de tudo isso, Vem o selling. vem o selling, que é exatamente vender. Aí você mostra, aí você entra com o seu. Ele com o pensou seu isso, produto. ele tá pensando nisso desde o primeiro episódio, ó. Fazer Certeza. Mas é isso. Mas é mesmo. verdade, é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Caraca! Mas isso é Depois verdade. um selling. Depois é o selling. Cara, e eu gosto de trazer histórias, porque é aquilo que você falou no último episódio, o Léo deu uma história que praticamente resumiu todo o nosso roteiro, as nossas
nossos recursos aqui que a gente está passando para vocês. Mas eu tive uma história muito parecida que eu acompanhei um cliente nosso, sócio nosso do Fire Club, quando lá atrás ele falou, pô, eu tenho um grande problema de reter pessoas. Eu sou uma empresa de tecnologia, mas eu não consigo, eu contrato, a pessoa vai embora, eu acho que eu não estou sabendo contratar direito. Eu falei, pô, sério, mas como que você está fazendo a contratação? Não, eu faço assim, assim, assado. E ele foi explicando como ele contrata. Olha só que loucura. Aí eu falei assim, pô, legal. Cara, eu vou trocar uma ideia com uma pessoa que eu acho que eu sei o que você precisa. Fui trocar ideia com o Rony. O Rony foi lá e falou com a pessoa. Falei, Rony, vai lá falar com ela, porque eu acho que não é a contratação o problema dele. O Rony foi lá, o Rony falou assim, cara, você tinha razão, eu identifiquei o que é. Sabe o que era? Cultura. Ele não estava contratando errado. Só que ele não conseguia reter a pessoa porque não tinha cultura na empresa. Sim. E aí o Rony fazendo um spin com ele, o Rony falou assim, cara, mas como que você faz pra, né, no dia a dia, como você trata os funcionários, como que você faz, né, reuniões para trazer festas, para deixar o pessoal mais próximo, como que você está próximo do seu colaborador, como que você põe as conquistas deles como uma coisa muito foda para eles quando eles fazem acontecer, enfim. Ele foi, não, putz, não faço nada disso, eu contrato, deixo o cara lá, mas a gente tem home office. Aí ele, pô, mas não é isso. O seu Pergunta pra ele, não queira só home office. Ele quer ter uma visão de esperança, ele quer ter uma visão de futuro. E aí identificou com o spin, o Rony foi lá e colocou o spin, e ele identificou que não era contratação, não era recrutamento, era cultura. Então o quão importante o spin é para você realmente fazer a venda correta, vamos dizer assim. E você vê porque assim, o Rony não é vendedor, ele não tá no nosso time comercial. Não, ele é vendedor, mas ele não é um dos nossos principais mentores. Exatamente, ele é especialista em pessoas e tudo mais. Mas você vê como isso é natural? Talvez você que esteja aí vendo a gente, você já faz isso. Você só não sabia que tinha esse nome bonito de spin selling. Talvez você já faça isso, não dessa forma certinha, que você aprenda agora, faça, que vale muito a pena, mas perceba que você provavelmente já faz isso de uma forma natural. Pelo menos ali até o problema, você vai. Talvez ali na implicação e na necessidade, talvez você precise estudar um pouco mais, entender como funciona, porque para mim é uma das principais partes ali. Por quê? Olha só, quando você entra nas perguntas de implicação e necessidade, principalmente de implicação, você começa a trabalhar o imaginário da pessoa. Ou seja, você começa a trazer um cenário futuro para o presente. Como? Por exemplo, você não está vendendo? Não estou vendendo muito e tal. Entendi. E o que acontece se você não vender nos próximos 6 meses? Putz, meu faturamento vai cair, eu estou perdendo cliente, pode ser que eu mande pessoas embora. Se você mandar pessoas, se você demitir pessoas, seu faturamento cai, consequentemente, você põe menos dinheiro no bolso? Com certeza, eu vou pôr menos dinheiro no bolso. Quantos filhos você tem? Putz, tenho 2 filhos. E aquela viagem que você ia fazer para a Disney ano que vem? Então, talvez fique comprometido e tal. Você tá vendo? Você começa a trazer os problemas dele futuros, o que isso vai ocasionar se ele não resolver esse problema agora. Você está elevando o nível de consciência. Elevando o nível de consciência, mostrando para ele assim, meu amigo, presta atenção, se você não resolver isso agora, vai chegar daqui 6 meses, esse vai ser o seu cenário. Então a gente está trazendo esse cenário de 6 meses para hoje, porque daqui ele não vai enxergar isso. Então é papel nosso, como vendedor, trazer esse cenário atual, antecipar um problema da pessoa, né? Perfeito. Mostrar para ela que se você não resolver agora, meu amigo, daqui 6 meses vai acontecer isso. Eu sei o que eu estou falando, porque a gente vivencia isso na prática, né? Então bora resolver isso agora? Entendeu? Trazer esse cenário futuro para um cenário presente. Então é trabalhar muito mais o emocional do que o racional da pessoa. Por isso que a gente falou lá da parte de emoção, que vender também tem um lado muito emocional, né? Muita emoção. Né? Principalmente esse ponto, Léo, da implicação, cara, é muito interessante. Eu gosto também de trabalhar a percepção do investimento também, né? Eu gosto de fazer perguntas, cara, qual que é a tua... Você já separou alguma vez uma proporção do teu faturamento mensal para investir no teu futuro? Uhum. E às vezes a pessoa olha e fala, sabe, um negócio tão óbvio, você tem um budget para investir na educação do teu time ou na sua? Aí o cara às vezes ele olha e fala, cara, eu nunca pensei nisso. Então aí você vai, cara, então veja que se você continuar nessa questão, né, com esse... sem investir, o que pode acontecer com você daqui a 6 meses, né, com relação ao mercado?
E a pessoa mesma vai trazendo. E aí, cada pergunta, ela te dá o próximo passo, né, da onde levar. Exatamente. Até você chegar na necessidade, na pergunta N, que é, às vezes você consegue identificar nas primeiras fases, de maneira muito rápida. Você identificou isso, você começa aí a trabalhar aquela implicação, que é fazer a pessoa visualizar já um cenário onde ela conquistou aquilo, onde ela resolveu esse problema. Ou então, pô, o que vai acontecer com o teu time se você começar a investir na educação deles? Pô, se eu investir, sei lá, em mais soft skills, ou se eu investir mais em cultura, pô, o meu ambiente ele vai ficar mais engajado. Pô, legal. E o que você acha que vai acontecer se você tiver um ambiente, uma empresa mais engajada? A pessoa mesmo já vai começar a se visualizar no cenário, quando ele resolvendo aquela implicação, resolvendo aquele problema que ele teria. Aí você começa a fazer um caminho inverso, e esse basicamente é o que fecha o Spin Selling com a chave de ouro. É fazer também a pessoa visualizar um cenário onde ela faz aquela viagem que você falou com o filho dela, onde ela resolve o problema de cultura que o Marcelo citou, onde ela resolve o problema de vendas que ela tem atualmente e ela passa a faturar mais e passa a realizar os sonhos delas, né, o propósito dela. E o N, ele está diretamente conectado ao teu cliente chegar nessa reflexão. Depois que você chegou aqui, meu amigo, acabou. A venda está feita. A venda está feita. Se você conseguir conduzir isso aqui com maestria e treinar e repetir, cara, você vai vender sem vender, né? Você vende sem vender. Lembrando de uma coisa, hein? Não existe script. Eu tenho certeza que vai ter gente pedindo, Léo, me manda umas perguntinhas que não existe. Se você vender do mesmo jeito para outras pessoas, não vai dar certo. A venda é diferente de pessoa para pessoa. Então não adianta nem pedir script aqui nos comentários. Lembrando que a gente vai falar nos próximos episódios sobre isso, né? Falar um pouco mais sobre rapport, sobre conexão, para entender que, como o Léo falou, não existe script. Às vezes você vai ter que adaptar esse spin aqui, ou a cadência de geração de valor, porque aquele perfil de pessoa não vai se conectar com determinada pergunta, né, ou com determinada experiência que você vai oferecer. Então, lembrando que a gente vai ter um episódio, né, Marcelo? Sim. Para falar mais sobre isso. Eu queria deixar muito claro para você que está nos assistindo. A gente fala muito sobre empresário aqui, mas a gente tem solução para você. Você que trabalha em algum lugar, você que é prestador de serviço, é colaborador de algum lugar, isso tudo serve para você também. Você vai fazer o intraempreendedorismo, ou seja, você dentro da empresa que você trabalha, você pode usar isso, você pode chegar para o seu líder ou para o dono da sua empresa, o proprietário da sua empresa e falar, cara, olha isso, olha que legal esse conceito, olha que legal esse episódio que eu assisti aqui, que ele fala sobre isso, que tal a gente implantar isso? Então, para você, essa minissérie também serve para você que ainda não empreende ou que não quer empreender, mas quer sempre continuar no seu ramo ou no seu estilo de trabalhar para alguém, não tem problema nenhum. Mas isso tudo serve para qualquer pessoa. Inclusive, quando se fala em colaborador, a gente tem uma universidade, né? Exatamente. Para eles. Exatamente. Né? Você que quer trabalhar mais tanto a parte técnica da contabilidade ou mesmo soft skills, parte de vendas, comunicação, tudo isso, você que é colaboradora, você que é empresário e quer contratar também para os seus colaboradores, a gente tem a Universidade Serac, que prepara também o seu time de uma forma estratégica, são aulas online, aulas gravadas com professores, para também treinar o seu time na parte técnica. Léo, eu não quero fazer online. Léo, eu queria conhecer vocês melhor. Não, isso que eu ia falar agora. Tem algum lugar que ela pode nos encontrar ainda esse esse ano? Não, vou até colocar mais, meu amigo. Segura. Porque eu vou propor um negócio aí, qualquer coisa, se der ruim, eu falo que foi... Certeza que eu já vou ter que lançar uma advertência aqui. O que vocês acham? Da gente convidar a galera que está assistindo essa aula aqui para o nosso próximo evento? A galera que gostou desse assunto, eu não sei quando vai isso pro ar, né, Rafa? Não sei qual, mas se você estiver assistindo isso agora, manda aqui nos comentários a palavra vendas. A palavra vendas para você participar do nosso próximo evento. A gente vai escolher uma entrega, a gente vai entender qual que é vai qualificar, né, antes vocês para entender qual que é a melhor entrega para você participar. E vai ser uma cortesia, um presente nosso. O que vocês acham disso? Gostei. Eu acho excelente. Aliás... Então dá um gole aí, que se qualquer coisa... Dá um gole aqui. Um brinde. Ó, inscrito. 3 inscritos. Mas você que ouviu o Carlão falar, também tem o nosso maior evento desse ano, Missão Day,
Em novembro, tem vários eventos, tá? A gente faz muito evento. Esse ano, se eu não me engano, já foi quase 40 eventos. Por quê? A gente gosta de elevar o nível de consciência de todos vocês aí. Mas você quer participar do nosso maior evento, um evento para mais de 5 mil pessoas no Vibra, aqui em São Paulo, em novembro. Já segue o Léo, já segue o Carlão, segue a gente, manda aquele direct pra gente. Aqui, ó. Quem sabe você não ganha. Coloca o meu arroba aqui, ó. E quem sabe ele não Eles ganha vão me zoar. ingresso. Editor, o meu aqui, ó. Vou dificultar. O meu bem grandão aqui, ó. Uau! Não, o meu é maior ainda. Bom, nós estamos chegando ao final desse episódio. Já? Então, vocês só bebem, vocês não falam. Quer dizer, o Carlão caraca, fala, a mas gente fluiu, só hein? Queria bebe. contar uma história. Então conta uma Conta história Essa agora. história da vaquinha? Não, você tá falando sério. É sério, ainda bem que é só ver, porque se fosse Tô porrete... brincando, tô brincando. Essa história é boa, mas não Deixa pro encaixa próximo. no contexto. É. Deixa pro próximo. Conta aqui, ó. Escreve aqui, vaquinha. Vou contar no próximo. É o seguinte, se você gostou desse episódio, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a mostrar pro YouTube que esse conteúdo é foda, que aí ele dispara pra mais gente, ok? Deixa o comentário. Vamos encerrar esse episódio? Bora. Bora? Bora. Vamos fazer um brinde de novo e matar Vamos esse... fazer um brinde. Brindou, virou? Brindou, virou? Não virou, vai. Mas peraí, antes vamos fazer a vinheta, Agora, vai que a gente não vamos consegue encher, fazer a então, vinheta. peraí. Não. Viagem. Vamos fazer assim, é o seguinte, mais um episódio de vendas e vinho. Por que de vinho? A gente não entende nada. Mais de venda. Brindou, virou. A gente não pode fazer isso com vinho. Brindou, virou, não Agora é de que, vinho. É bom. Eu agora fiz que não tá mais filmando, eu acho que, cara, eu fico indignado quando as pessoas se apresentam o Fire Club e o cara não se interessa. Eu também, cara. Cara, o É Fire, uma entrega o absurda. Fire, o Star Club é um negócio muito louco. A gente pega na finge mão, que Galera, praticamente. Não entende, parece que o cara tá bem. Eu fico com um peso, eu falo, putz, será que eu falhei de alguma forma em gerar valor pra essa pessoa? Será que não tá enxergando a mesma coisa? Mas às vezes é culpa nossa mesmo, viu? Às Você vezes bateu é sua culpa meta? nossa. Porque não é culpa sua mesmo. Não, minha meta tá batendo, galera. Tô A batendo. meta tá tudo certo. Tá. Tem pessoas que têm tanto perfil que a gente enxerga ela tendo resultado. Né? A gente acredita vai fazendo as nela conexões mais do que assim ela na nossa mesma, nela cabeça. mesmo. É absurdo, cara. Entendeu minha Então frase? bora? Vamos. Bora então. Valeu. Falou.